Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. É claro que o existencialismo, durante esse período, né, o período em que o Sartre viveu, sempre maculou a corrente existencialista uma visão, às vezes, pejorativa do existencialismo, né? Que imaginava o existencialismo tão somente como aquelas figuras cabeludas, barbudas, que não tinham nenhum compromisso com nada, que simplesmente afirmavam sua liberdade sexual, né? Que isso é importante também, né? E tanto a liberdade sexual, tanto masculina quanto a liberdade feminina, né? Quer dizer, o Sartre, inclusive, tem uma relação com a Simone de Beauvoir, segundo ele, uma relação a qual ele tentava afirmar essa noção, essa sua noção conceitual de liberdade, né? Eu não vou entrar muito nessa seara, né? Que também tem bastante controvérsias, né? Até o próprio tem um teórico brasileiro, que eu agora me esqueci o nome dele agora, que inclusive escreveu um livro agora falando um pouco dessa relação do Sartre com Simone de Beauvoir, né? Bom, me fugiu agora o nome dele. Ele foi... Henrique, Pois não. Eu vou fazer só um parênteses aqui, sem seccionar a tua linha de raciocínio. Claro, fica à vontade. O Sartre, ele começou a se encantar pelo teatro quando ele estava preso, e ele escreveu a primeira peça de Natal, dirigiu e encenou para 2.000 presos durante a Segunda Guerra Mundial. E foi uma peça de Natal. Ele passou de 1945 a 1950 explicando que ele ainda considerava Cristo ou o cristianismo, Cristo como um mito. E ele escreveu aquela peça a pedido de padres. Ele passou 5 anos tendo que explicar que ele era um existencialista. O interessante aí no teu mestrado, esse processo de existencialização do eu, feito e construído ali, né, pelo Sartre. Quais foram as suas conclusões ali no final do teu mestrado? E eu vou estender essa pergunta. Passado algum tempo do teu mestrado, alguns anos, você mantém a mesma posição? Porque é muito comum a pessoa rever posições depois que entra no doutorado. Qual foi a sua conclusão naquele momento? E, nesse momento, você reafirmaria? Olha só, bom, só para eu fechar um pouco uma questão anterior, né? Eu tinha citado um professor que escreveu um texto sobre essa relação entre Sartre e Simone de Beauvoir no Brasil, que é o Renato Janine Ribeiro, agora eu me lembrei, né? Que tinha sido ministro da Educação. Ele escreve um pouco falando sobre essa relação e ele questiona um pouco, ele tem uma objeção em relação a essa ideia sartreana desse amor livre. Bom, mas eu não vou entrar nessa questão. Voltando à sua pergunta. Mas pera um pouquinho. Nós não vamos entrar, senão a gente vai sair fora. Mas que é um assunto palpitante, né? Não? Quem sabe no futuro a gente possa conversar de novo, né? Com certeza, com certeza. Bom, então, voltando à sua pergunta, né? Quando eu estava a desenvolver minha pesquisa, né, eu pensava justamente em trabalhar como esse conceito, que é o conceito de consciência do Sartre, ele se apresenta em algumas obras, né? Como quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente às vezes tem um tempo curto para fazer a pesquisa, infelizmente a gente não consegue trabalhar às vezes com uma quantidade maior de obras, né? Então, uma pesquisa de mestrado tem 2 anos, às vezes 3 anos, ou mais ou menos isso. Mas 2 anos e 3 anos para uma pesquisa é pouco tempo, é pouco tempo. Principalmente se você quer fazer uma pesquisa de uma envergadura maior. Então, assim, devido a isso, eu acabei tendo que circunscrever essa pesquisa e aí eu levei em consideração a transcendência do ego, que é esse texto que eu mostrei aqui. Depois eu passei
a fazer um exame de um outro texto, que é um texto literário, que é A Náusea, do Sartre, né? Que é um texto literário. E eu pensei esse texto literário, A Náusea, como uma espécie de texto qual o Sartre realizaria uma espécie de uma passagem para o ser e tempo, né? E aí eu começo a examinar o personagem central da Náusea, que é o Roquentin, e eu passo a examiná-lo como uma espécie de conceito mesmo, né? É claro, o Sartre não está fazendo uma abordagem conceitual ali, mas eu começo a analisar as descrições fenomenológicas ali existentes e tento, de algum modo, interpretá-las sob um âmbito conceitual. E esse processo, sobretudo descritivo, que o Sartre está a fazer ali, que é muito rico, né? É que eu chamo desse processo de existencialização. Isso por quê? Porque no caso do Roquentin, o Roquentin ele é um personagem que ele vai descrevendo os seus projetos, né? O que é que seria isso que eu estou a chamar de existencialização? É justamente esse processo de existir, né? Existir enquanto ser no mundo, né? E nós, quando existimos, enquanto ser no mundo, para o Sartre, nós somos sempre projeto. Sendo que os projetos, eles sempre têm um sentido, né? Um sentido dados muitas vezes por nós mesmos. Sendo que em algumas ocasiões esses projetos, às vezes, eles perdem um sentido. E aí, quando eles perdem o sentido, nós nos deparamos com algumas experiências existenciais que nos tiram, de alguma forma, daquilo que seria o chão seguro, né? Então, a náusea, nesse sentido, que é uma consciência de contingência, né, para o Sartre descreveria a náusea como uma experiência de uma consciência nossa, diante da nossa contingência, durante o nosso processo de existência, né? Isso por quê? Porque para Sartre não há uma segurança metafísica, nós não temos a presença de Deus a assegurar a nossa existência ou as nossas decisões. Então, tudo é responsabilidade do próprio homem, né, para o Sartre. E, por conta disso, em um dado momento, quando a gente tem um projeto, a gente estabelece um sentido, a gente está, de alguma forma, doando um sentido para a nossa existência. Mas quando a gente perde esse sentido, né, nós ficamos muitas vezes numa situação assim, que o Sartre vai falar, de contingência. A gente, nesse momento que, é nesse tipo de situação extrema, ao limite, que nós nos damos conta da possibilidade da morte, da possibilidade da perda, da falta de sentido diante das escolhas, diante da vida, né? E no caso do Roquentin, o Roquentin é esse personagem que inicialmente tinha um projeto, que era um projeto de pesquisar um Marquês de Rollebon, e em determinado momento da obra ele se dá conta que esse projeto já não faz sentido, né? E aí, só que até ele se dar conta disso, o Sartre vai descrevendo várias experiências, que são as experiências da náusea, que são experiências que mostram uma relação com o mundo e com os objetos, que é uma relação onde esses objetos, eles inclusive parecem perder a sua materialidade, a sua concretude, né? Tanto que o Sartre, em alguns momentos, vai descrever, por exemplo, dos primeiros momentos onde ele vai descrever o momento que o Roquentin segura uma pedra, um seixo, e vai tentar ricochetear esse seixo na água. E ele começa a perceber que esse seixo, que é algo concreto e duro, já não parece duro para o Roquentin. É como se esse seixo, a sua concretude, fosse perdendo a concretude. Quando, na verdade, o que o Sartre estava a descrever era a própria existência, a própria experiência, num sentido mais extremo, de contingência, né? Quer dizer, e por isso a noção de náusea, né? O Sartre usa esse termo, náusea, né? Essa experiência da náusea, né? O Heidegger, por sua vez,
prefere um outro conceito. O Heidegger fala de angústia, para nomear isso que o Sartre chama de náusea. Ô, Né? Henrique, mas o Sartre propõe uma forma de lidar com a náusea ou com a angústia? Propõe. Eu diria que ele propõe sim. Né? Apesar disso, eu diria que o Sartre é muito, não diria otimista, mas muito realista, né? No sentido de que o próprio livro, né, A Náusea, né, apesar de ser um livro denso, né, que tem uma carga psicológica forte, né, onde ele está trabalhando o tempo todo com essa questão das emoções, mas o próprio final do livro, eu acho que é um final que de algum modo, parece indicar um caminho, né, um caminho. E que para o Sartre, eu até diria que esse caminho para o Sartre está muito próximo da literatura. O Sartre tem uma relação muito forte com a literatura em prosa, né? A literatura em prosa. E para ele, a literatura parece ter também essa finalidade de se estabelecer enquanto um projeto, né? Claro, isso é algo que o Sartre tem para ele, né? É algo que ele tem para ele. Mas isso não quer dizer que isso também não possa ser algo para outras pessoas, né? Mas claro que também a gente sabe que nem todos têm as mesmas histórias e os mesmos projetos, né? O ideal é que cada um possa descobrir, né, o seu próprio projeto e sempre com a consciência de que mesmo os seus projetos, uma hora eles vão acabar e você vai ter que criar outros projetos, né? Ou seja, a ideia do projeto também pressupõe uma certa ideia de fracasso, né? No sentido de que parece que todo projeto, ele para ser realizado, ele acaba se realizando enquanto um fracasso, né? Porque quando você realiza, ele já não é. Quando ele já não é, você tem que criar outro projeto, né? E aí, quando você realiza o seu projeto, ele já não é. E na verdade, a nossa existência é sempre esse exercício contínuo, né? De sempre estar a procurar, né? A procurar algo, a buscar um sentido, ou a tentar atribuir um sentido, mesmo sabendo que muitas vezes não há sentido, né? Mas eu penso que o Sartre é, apesar disso, bastante otimista ou realista, né? No sentido de que ele estabelece para o homem essa responsabilidade diante do que ele pode vir a fazer a partir daquilo que os outros fazem dele, né? Quer dizer, você pode tentar objetificar alguém, né? Mas sempre cabe a esse outro fazer algo a partir daquilo que tentam fazer com ele, né? De tal modo que não se deixe objetificar, né? Ô, Henrique, e olha que ele viveu a Segunda Guerra Mundial, foi preso, né? Sim, E ele se envolveu muito com a Guerra de Libertação da Argélia, que era a também. possessão francesa, e ele se envolveu diretamente. Legal. Henrique, eu gostaria de deixar uma... Vou fazer um convite no ar para você não falar que não vai aceitar. É claro que eu estou colocando uma leveza e brincando com um amigo, mas eu gostaria de voltar a conversar com você. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para entrar no teu doutorado. É até bom que Claro. esse vídeo vai ficar aí restrito à tua pesquisa de mestrado e com essa visão extremamente interessante que você fez do Sartre e instigante, e com certeza quem assim nunca leu o Sartre vai querer ler, com certeza. Então, eu deixar o convite para a gente voltar a conversar. Falta muito tempo para você terminar o seu doutorado. Eu queria conversar num outro momento sobre o doutorado. Quanto Tá falta bem. para você concluir? Quanto tempo? Olha, eu estou nesse momento na etapa de escrita, né, da tese, né? Estou, inclusive, tenho muita coisa ainda para fazer pela frente, né? A minha ideia era tentar concluir até 2022, mas vamos ver, porque realmente estou com muita coisa. A pandemia Sim, sim. Você tem vindo ao atrapalhou Brasil? um Você tem vindo ao bocado. Brasil ou você não consegue tempo para vir para cá? Não tenho ido, não. Legal. Também por uma opção, né? A gente optou por ficar um pouco mais por aqui, né?
Mas, claro, eu acho que em um dado momento eh, vou ter que voltar, né, também para ver a família, matar a saudade da família, essas coisas. Legal. Henrique, muito obrigado por separar esse tempo aí para conversar comigo, com o canal Linha de Divisa. Mais para frente, quando você sentir que consegue um tempo aí, vamos conversar sobre o doutorado, tá bom? Tá bem. Um abração, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.